Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a leitura bíblica, o nosso devocional, que Deus venha falar fortemente ao nosso coração através de cada palavra que Ele tem nos ensinado, nos dado sempre a condição de irmos além, de vivermos o sobrenatural, na sua total e inteira dependência, porque não somos nada sem Ele. Assim como o próprio Josafá, que dando continuidade à leitura bíblica, lemos no capítulo anterior quanto ele venceu o exército que era imenso, incontável, e Deus deu a vitória, nem precisou nem ir à guerra lutar, só ficaram em pé, ali se posicionando, cantando, louvando a Deus, adorando, e a vitória foi realmente maravilhosa. E assim então, vamos estar aqui, Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado. Então, 2 Crônicas 21, Josafá descansou. E o seu filho Jorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles eram e foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhe deu muito presente de prata e de ouro e objetos de muito valor, bem como as cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jorão, porque este era filho mais velho. Então, Jorão teve as suas escolhas, enfim, e deu ao seu filho mais velho o reino. Logo então, Jorão se fortaleceu no reino que seu pai e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. E nos dias de Jorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jorão foi combatê-los com os seus líderes e com os seus carros de guerra, e os edomitas cercaram Jorão e o chefe dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Olha só quantas situações esse Jorão. Aqui é apenas um resumo de muitas coisas que ele deve ter feito, fez, a qual desagradou o próprio Deus. Então Jorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos do rei de Israel, levando Judá e todo o povo de Jerusalém a se prostituírem à idolatria, como foi feito com a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram homens melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos e suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Olha só a palavra e a carta que Elias mandou para Jorão. Olha só que situação. Você vai ficar muito doente, até vai ter uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. E o Senhor despertou contra Jorão a hostilidade dos filisteus, dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o rei de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jorão com uma doença incurável nos intestinos. E algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença dos seus intestinos, a qual saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Então, foi enterrado de uma forma sem muito brilho. E Jorão tinha
32 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então, houve aqui uma separação já violenta por aqueles que não fazem aquilo que agrada ao próprio Deus. E dando continuidade, então, no capítulo 22, o povo de Jerusalém, então, proclamou Acasias, o filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, então, Azarias começou a reinar. Acasias começou a reinar, o filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. E ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito. Pois depois da sua morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. E por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsim, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. E quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe legaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Olha só que situação quando chega uma descendência a qual não se faz aquilo que agrada o nosso Criador. E quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Joseba, filho do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Joseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. E aí vai uma sucessão de situações, de morte, de destruição, e muitas dessas situações porque não fizeram aquilo que agrada ao Senhor, que o Senhor aprova. Então precisamos saber que tempos estamos, se é tempo de paz, se é tempo de guerra, se é tempo da obediência ou da desobediência, se vamos agradar a Deus ou não, se vamos ouvi-lo ou não, se vamos entender a sua vontade ou não, a sua palavra ou não. Então precisamos ter um entendimento maior do que é realmente servir o nosso Deus, o nosso Criador, para que jamais possamos ser roubados, ser saqueados, envergonhados e destruídos, mas sim realmente sendo transformados dia após dia e ter dignidade até na hora da morte, porque esses reis aqui, a qual eram realmente para ser honrados, foram envergonhados por não fazer aquilo que agradava o próprio Deus. Então nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que agrada, para que nada possa nos fazer realmente olhar para trás ou desistir, ou sermos envergonhados ou sermos derrotados, mas que possamos ser encorajados a viver de forma que Deus ele venha sempre lutar as nossas guerras, nossas batalhas e sermos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro, Ele tem o amor por mim, por você, Ele quer transformar totalmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender a cada dia mais. Senhor amado Pai, mais uma vez nós aprendemos, Jesus, com a Tua palavra, que aqueles que saem da Sua presença por não fazer aquilo que agrada o Senhor, como esses reis, meu Pai, cada um tem uma história, cada um tem realmente aqui a sua biografia sendo escrita, Jesus, e temos visto, meu Pai, o quanto o Senhor tem desagradado esses reis que governaram o seu povo, mas aqueles que fizeram a sua vontade, como o Senhor foi
com eles o honraram nas guerras, nas batalhas, dando honra e glórias, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com Salomão. E a maior referência aqui é o rei Davi. Então nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem esse poder de abençoar e prosperar e realizar uma obra maravilhosa sobre cada vida. Então que possamos entender isso, compreender e ser realmente chamados, filhos do Senhor, do Altíssimo Deus, que veio a essa terra nos salvar, vem nos libertar. Então que assim, meu Pai, que o Senhor venha nos encontrar, o servindo assim, que possamos sempre perseverar nessa caminhada e que nenhum mal, nenhuma situação contrária nos faça desistir de nós mesmos, do nosso chamado, propósito, missão, mas fazer aquilo que a gente vai nos levar a viver o melhor dessa terra. Obrigado, meu Pai, por esse dia, mais um dia, na sua presença, e que o Teu Espírito Santo nos convença, nos fale fortemente nossa alma, fortemente nosso coração. Que eu te peço e assim te agradeço sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossas mensagens, orações, sempre em nome de Jesus.